Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre um grande artista, Edouard Manet, e a gente vai ver que ele teve várias representações, que vai desde as características do realismo até as características que iniciaram o grande movimento conhecido como impressionismo. Vamos lá. Bom, o Eduardo Manet ele foi um grande pintor francês, né, do século XIX, onde foi inserido ali também com características do realismo, enquadrando-se, né, na temática do neoclassicismo. E ele teve várias inovações na maneira de se produzir, na maneira de representar a sua arte. Ele foi um artista que ficou muito conhecido justamente por conta da ousadia que ele teve na maneira da representação. Na época que ele representava, né, no início das suas representações, ainda era muito forte todos os padrões academicistas, né, todas aquelas regras das academias, da beleza, da perfeição, aquela busca pela retomada do clássico, e ele começou a inovar. Apesar dele ter essas representações, mas começou também a inovar na maneira de representar a sua própria arte. E com essa inovação, muitas pessoas na época julgavam ele, principalmente os artistas da época, né? Porque não só os artistas, é claro também que a sociedade o julgou também, mas já iniciava pelos próprios colegas de trabalho, que eles não queriam aceitar aquela maneira do Manet representar. Eles achavam que era de maneira errada, de maneira fora, né, do contexto, do padrão, que aquela forma que ele representava não poderia ser de maneira alguma aceita como uma arte, né? Como uma pintura artística, como uma obra de arte. Então, ele foi muito julgado nesse sentido, tá? É, então, as técnicas que ele foi desenvolvendo com o tempo foi gerando toda esse grande questionamento da sociedade de modo geral, porém não fez com que ele parasse. Muito pelo contrário, ele conseguiu se desenvolver cada vez mais. Bom, aqui as características gerais que a gente vê dele, né? Assim como os outros artistas impressionistas, ele utilizou tons fortes nas suas pinturas, usou também as técnicas da questão da luz, né? O recurso de luz e sombra, esse contraste de representar a captura, né, dos ambientes iluminados ali através mesmo da própria iluminação artificial que pudesse ser reproduzida, né, que pudesse ser criada, ou até mesmo a iluminação natural, né, a luz do dia. Então ele sempre representava, sempre capturava essa iluminação para suas obras, né, representava de maneira bem expressiva, usou também formas simplificadas as suas obras, de forma que ficassem mais simples a representação. Também abordou nas suas pinturas os temas da vida, do período que viveu, seja pinturas ao ar livre ou até mesmo pinturas em ambientes fechados. Pintou muita vida parisiense, né? Tem muitas obras dele que mostram essa característica externa ao ar livre, então era algo bem presente na sua maneira de pintar. E a técnica utilizada também com a pintura a óleo, né? A principal técnica que ele utilizou foi começar a representar as suas obras através de pintura com tinta a óleo, tá bom? E aí ele fez, né, uma das obras que começou a ter todo o murmurinho, digamos assim, da sociedade, né, que começou ele com o seu jeito um pouco abusado de representar, abusado para aquela época, né? A primeira obra, sim, que a gente vê relatos é o Bebedor de Absinto, aonde ele foi recusado no salão. O salão eram os grandes locais onde aconteciam as exposições, né? E quando ele
chegou com a obra do Bebedor de Absinto, ele logo foi recusado, tá? Justamente porque a obra em si, a gente observando hoje, né? A gente aprecia a obra, vê características nela pertinentes, entende, né? Ser uma obra de arte e valoriza isso. Mas naquela época ela violava os padrões, né? Aqueles princípios estéticos, todo aquele padrão academicista. Então, justamente por violar essas regras, né? Que deveria ser com o ideal de beleza, o realismo, todas aquelas características que a gente já sabe. E como ele violava isso, como ele não seguia todos esses princípios estéticos, né? Ele foi simplesmente proibido de expor essa obra, de apresentar ela para a sociedade lá no salão, né, nos grandes salões. E aí ele levou essa obra pessoalmente para o Thomas Kuhn, que era o dono do ateliê, onde ele queria ingressar os estudos artísticos dele, né, para a época, para desenvolver mais ainda a sua maneira de representar. E o próprio Thomas respondeu para ele essa seguinte frase que eu até coloquei aí para vocês poderem ver, que ele disse: "Meu amigo, só existe um bebedor de absinto aqui. É o pintor que produziu tamanha barbaridade." Então imagina, o próprio dono do ateliê, que era onde ele queria ingressar para estudar arte, quando olhou a obra dele, falou simplesmente isso, ou seja, como se tivesse jogado um balde de água fria na cabeça do Manet. Então ele, né, com aquilo ele de certa forma, é claro que ele se entristeceu ao receber dessa maneira tão grotesca, né, a fala do Thomas, mas isso não fez com que ele parasse, muito pelo contrário, isso foi saciando nele ali a vontade de cada vez mais produzir e mostrar para a sociedade que ele era capaz, tá? Bom, aqui a gente vê que os quadros foram recusados, e isso reagiu também a vários outros artistas que estavam valorizando a obra dele, tá? Quando eu digo que os artistas criticaram, por mais que seja assim no plural, mas não significa também que que foram todos, que foi de modo geral. Existiam alguns que estavam criticando ele, assim mesmo como a gente acabou de ver aqui o Thomas, né? Porém, existiram vários outros artistas que foram contra essas críticas que o Manet recebeu. E aí começaram a até mesmo se juntar para poder iniciar novas técnicas e novas valorizações no mundo da arte de forma geral, tá? Tanto, tanto reagiram que foi até preciso que a polícia intervisse naquele momento, né? Porque muitos estavam contra e muitos estavam a favor do Manet. Bom, e aí ele faz Almoço na Relva, que é outra obra completamente polêmica para a época, porque além da questão inovadora das técnicas, né, dos padrões ali que ele estava de certa forma seguindo um pouco o realismo dos padrões academicistas, mas também mudando, né, vários desses padrões. Além dessa questão que ele estava modificando das técnicas no geral, teve a própria questão em si dele representar essa personagem que está nua. Naquela época, essa personagem que ele representou era uma moça conhecida, né, na cidade, enfim. E aí isso gerou uma grande repercussão, porque imagina uma pessoa que a sociedade, de modo geral, estava acostumada a encontrar, né, no dia a dia, enfim, conheciam ela, e aí vem depois uma obra exposta do Manet com ela nua. Aí começou aquele murmurinho, né? Aquela coisa pecaminosa, qualquer coisa desse tipo. E, além de tudo isso, também a questão de estar representando ela nua, que não era sozinha, ainda estava acompanhada de mais dois senhores. Tem também uma outra personagem no fundo, né? E esses dois senhores estão vestidos, então isso também gerou assim muito murmurinho, muita exaltação assim, das pessoas naquela época, porque ficaram de certa forma exaltadas com o contexto que estava inserido naquela obra de arte. Por isso criticaram, tá? Bom, e aqui
a gente vai vendo que foi um grande escândalo, como eu falei para vocês, né? E toda essa parte aonde tem a fala da mulher que está representada de forma nua, até porque eles até aceitavam o nu artístico, mas que fosse de maneira mais mitológica, né? Com alegorias voltadas da figura humana, voltadas sempre para esses temas mitológicos. Então, assim, eles criticaram demais o Manet porque ele representou uma pessoa do cotidiano nua com duas pessoas vestidas e aquilo ia contra todos aqueles padrões da época, não só os padrões técnicos para representar uma obra de arte, mas também contra os padrões da sociedade. E aí ele vem com um tocador de pífaro, né, em 1866, que também foi uma obra, né, que foi dando sempre continuidade, sempre alguma obra dele ou outra tinha uma certa as pessoas que tinha certo uma crítica, né, de modo geral das pessoas, e essa obra ela foi exposta no Salão dos Recusados, que abriria o caminho anos depois para os rebeldes impressionistas. Olha que engraçado, né? Como é que a gente vê os impressionistas? A gente encontra assim em várias pesquisas falando dele como citando eles como rebeldes, né? E graças ao impressionismo, os impressionistas que foram ousados. Eu assim, particularmente eu valorizo demais os impressionistas porque para mim eles foram corajosos. Acima de tudo, não se vejo como rebeldia, eu vejo como uma maneira, como um ato de coragem de sair da mesmice, não que aquelas técnicas academicistas que ainda hoje é utilizada por muitos artistas, não que sejam ruins ou que sejam enfim, coisas que não pudessem ser utilizadas, muito pelo contrário, são magníficas, mas por que ter que padronizar e colocar essa norma de que todo artista só poderia ser artista se fizesse daquela maneira? Que isso, nós somos seres humanos, cada um tem a sua maneira de representar, de expressar, de agir. Enfim, a gente é diferente. Bom, e aí, no tocador aqui, a gente já consegue ver que ele conseguiu expor essa obra, mas o nome do salão, né? Eu falei para vocês, Salão dos Recusados, ou seja, um local onde era também para expor, mas justamente as obras dos recusados, dos que não eram valorizados, né? Dos artistas que não tinham esse reconhecimento de fato como grandes artistas. Então, eles eram os recusados e as obras deles eram expostas nesses salões dos recusados. Olha, imagina essa obra aqui, que a gente até vê essa característica realista, né? Dá para ver o rosto do tocador aqui, do personagem, né? O detalhe, olha o instrumento, como que foi feito de uma maneira bela, todo o detalhe dos botões aqui da roupa, né? A dobra que tem nos panos aqui, de modo geral, também é o claroscuro que foi usado na representação. Então, assim, gente, é uma obra bonita, né? Não tem por que ser tão penalizada como foi naquela época. E aí, o Manet, revoltado, né, com toda essa situação, montou a barraca em pleno centro aristocrático de Paris e começou a expor as suas obras, tá? Ele começou a ver que ele não podia deixar de representar, mesmo que muitas pessoas criticavam ele por conta daquela inovação, era aquela temática dele, ele veio ao mundo para poder fazer isso, né? E várias outras coisas, claro, mas em termos de artes, ele veio para mudar mesmo, para ser o divisor ali de águas na história da arte. Então, aquilo revoltou ele a ponto que ele falou: não, eu vou continuar e eu vou expor minhas coisas numa barraquinha ali no centro. E foi o que ele fez, e graças a Deus que ele fez isso. E vamos lá. Aí, uma das primeiras representações dele, assim, bem inovadoras mesmo, já com os famosos borrões que ficaram
Na época, de forma pejorativa, tá? Na época foi de forma pejorativa que as pessoas diziam desses borrões dos impressionistas, porém, hoje a gente vê que tem toda a importância, enfim, mas na época eles se consideravam apenas como borrões de tinta, né? De maneira pejorativa. E aqui nessa obra dá para perceber quando ele começa a fazer toda essa representação diferente, que é uma característica mesmo do movimento impressionista, tá? Do impressionismo de modo geral. A gente vê que aqui a roupa do personagem, se a gente observa de longe, a gente tem uma visão melhor do personagem, mas se a gente observa de perto, a gente vê como se fosse de fato, né, tudo uma mancha, né, uma junção, mas entendemos qual é a maneira, qual é a representação, qual é a ideia dele de criar algo assim novo, pertinente para aquela época que eles estavam vivendo, que deveria ter sempre a inovação. Dá para perceber também a luminosidade aqui na roupa da personagem, as ondas, né? A gente consegue perceber aqui ó, o branco, a iluminação no branco. Então, assim, ele utilizava a luminosidade, ele utilizava o claro e escuro, ele conseguia fazer toda essa representação. De certa forma, trabalha com a perspectiva, né? Porque dá para perceber que as embarcações mais distantes dos elementos de primeiro e segundo plano, que são os personagens principais aqui da obra. Então, ele conseguia fazer a associação de padrões academicistas utilizando na sua obra, mas com novas técnicas que foram técnicas impressionistas. Tá? Dá para perceber as pinceladas diferenciadas, a tonalidade e toda essa parte vibrante que ele conseguiu traduzir através do seu interior para a obra de arte que nós estamos vendo aí, que é o tema na praia. Bom, depois vem também com essa representação do suicida, né? E o que acontece? O neoclassicismo, de modo geral, ele teve várias vertentes, né? E a gente viu, né, na aula anterior, que fala justamente sobre essa questão de valorizar o que era, o que já havia sido deixado de lado, da retomada, de voltar aos valores clássicos. E aí, quando faz essa retomada, quando começa a resgatar esses valores clássicos, né, da história da arte, assim, do neoclassicismo e do que já havia passado, né, o que já tinha sido antes do neoclassicismo, quando eles começam a retomar isso, as pessoas começam a criticar porque não está tendo uma inovação. E outras pessoas começam a gostar porque está valorizando aquilo que realmente eles consideravam que era característica para ser artista, né? E dentro desse momento acontece que alguns artistas trabalham de forma mais romântica. O romantismo é aquela característica onde os artistas valorizam muito os objetos, as pessoas tratam tudo com uma maneira muito lírica, muito romântica, muito perfeita, né? Toda essa característica mesmo acadêmica. E já quando se trabalha com o realismo, que acontece também dentro desse momento do neoclassicismo, a característica do realismo é mostrar a pessoa de fato como ela é mostrar a realidade de quem está sendo representado, da vivência, ou em área externa ou área interna, é mostrar de fato que aquelas pessoas ali, elas são pessoas como qualquer outra pessoa, né? Elas não são apenas um objeto inventado, elas foram vistas, elas podem se movimentar, elas podem ter cheiro bom ou ruim, enfim. Então, eles começaram a querer representar, alguns artistas desse momento, começaram a querer representar o realismo, que é a maneira como eles viam, como as pessoas de fato vivenciavam a realidade em si. Então,
o Manet, ele já começou ali dentro desse neoclassicismo, ele já começou a ser o diferente, porque ele não queria seguir aquela linha de romantismo, das características românticas, e ele começou a ter a sua linha de características realistas. E ainda assim, dentro dessa sua realidade, né, dentro de demonstrar essa característica realista do dia a dia das pessoas, ele começou a criar novas técnicas que foi gerando a ele se tornar o precursor do impressionismo, embora ele não gostava desse termo, tá? Ele não gostava de ser rotulado, digamos assim, como o precursor do impressionismo. Muito pelo contrário, ele queria continuar fazendo as suas obras de maneira mais assim individualista, digamos assim, tá? Bom, aqui a gente vê a característica realista dessa obra, né? Uma pessoa que acabou de suicidar, arma na mão, enfim, um caso que acontece, né, no cotidiano, algo real, nada é feito só para essa representação, e dá para perceber características que já dão esse destaque para o impressionismo, que é a luminosidade, o claro e escuro, as pinceladas mais rápidas. Aqui a gente tem a obra O Balcão, que foi uma grande obra, assim, considerada a mais importante mesmo nessa grande inovação da pintura do Manet, né, dando toda a intensa luminosidade, o elemento precursor ali para o movimento impressionista foi essa obra. E a gente percebe, né, que aqui tem os personagens, aqui no fundo também tem um outro personagem mais escuro, e a gente consegue ver aonde tem a representação iluminada das personagens da frente, as meninas aqui, a própria roupa, essa que está sentada, a gente vê o detalhe da roupa dela, né, as listras aqui que são mais iluminadas, que faz essa diferença do próprio tecido. Ele consegue demonstrar isso com a tinta a óleo, com a pintura, né? Imagina, gente, algo assim muito maneiro de ver, né? E o próprio personagem que a gente vê a roupa dele aqui escura, né? O preto representando essa sombra, representando a escuridão. E o que diferencia mesmo é o claro, é o branco e o escuro aqui. Então tem essa representação bem forte, né? Da diferença do claro e do escuro. Atrás, olha, está tudo tão escuro que a gente quase não percebe o personagem que está aqui, mas ele está, né? Tem um personagem, mais um personagem. E a roupa delas é evidenciada de forma bem clara, bem iluminada através da cor branca, né? E eu fico assim, eu fico encantada com essa personagem que está sentada por conta dessas listras que ele fez aqui na roupa dela. Como ele conseguiu fazer igualzinho mesmo o tecido, né? Muito interessante. Bom, e aí a gente tem uma outra obra dele também, que é a Primavera, onde já mostra mais forte essas características impressionistas, né? Dá para a gente perceber ó, aqui as pinceladas, que foi como se ele tivesse mesmo apenas tocado, né, o pincel na tela, sem se preocupar em fazer aquelas linhas tão líricas, tão perfeitas, mas a gente observa a obra mesmo de perto ou até distante, a gente consegue entender que tem toda essa vegetação ao redor, a personagem, né, uma atriz da época, o detalhe aqui do guarda-sol dela, do chapéu, da roupa, né, o babado, todo esse detalhe que ele fez aqui do tecido. Olha o tecido todo trabalhado. Gente, é muito bonito. E sem contar que tem a própria representação do rosto dela de maneira bem realista. Então ele conseguia fazer essa ponte, né, das técnicas inovadoras do impressionismo com o realismo, que era uma característica academicista. Então, assim, ele era o cara e as pessoas não valorizavam isso. Impressionante. Dá para perceber que o rosto dela é bem perfeito, né? Bem detalhado, expressivo, e a gente consegue ver essa representação dele assim magnífica. Tem também essa outra obra dele, né? Ele gostava de representar algumas obras dele são representadas dentro de bares, né, com a sociedade ali, naquela confraternização. E aqui ele fez essa personagem que
nos dá esse ar assim de insatisfação e ao mesmo tempo uma tristeza, que ela está ali para servir, mas ela não pode, de certa forma, participar daquela confraternização, daquela comunhão com as outras pessoas que estão ali se alegrando, né? E é perceptível isso, esse incômodo, digamos, no rosto da personagem principal, e ao mesmo tempo a gente consegue ver as pessoas que estão aqui mais atrás conversando e outras pessoas que estão, né, aqui também, ó, que mostra todas participando ali do desse local, desse bar onde elas estão inseridas, e a gente percebe que são pessoas, mas que se olharmos distante, a gente até identifica, mas se a gente olha muito próximo, né, a gente vê também os famosos borrões. Mas quando eu digo borrão, não de maneira ruim, tá? É porque, de certa forma, foi o contato dele com o pincel, com tinta na tela, que formava, mas a gente consegue ter esse entendimento de que são sim pessoas. Mas não associo o borrão da mesma maneira pejorativa como os outros artistas que eram contra as características do Manet falavam dele na época. E aqui a gente tem também essa obra Primavera, né? Também uma obra com o mesmo título que ele utilizava muito ali nas características, né? Gerais de sua representação, e dá para perceber o dia claro, dá para perceber a luminosidade, a gente consegue entender que são duas figuras humanas aqui, né, os elementos principais aqui da obra são duas figuras humanas, porém a gente também tem toda essa paisagem que compõe a obra. E nessa obra aqui, né, dá para ver mais claramente as pinceladas expressivas, a técnica já bem modificada do que ele fez, do que ele conseguiu de fato representar durante toda a sua vida, né? E assim, a gente vê que as obras dele inspiraram profundamente o movimento impressionista, mas eu destaquei para vocês aqui que ele fazia questão de preservar a sua independência, a sua individualidade. Ele não queria ser dito, né? Não queria ser nomeado como um artista impressionista, um artista que iniciou o impressionismo. Muito pelo contrário, ele dizia que a representação dele era íntima, era particular, independente de qualquer outra grande temática. Tá? E essa considerável influência dele, né, sobre a pintura francesa, de certa forma, na arte moderna teve como de como se explicar, né, pela escolha dos temas fáceis, tirado mesmo da vida cotidiana, utilização das cores puras e também a técnica rápida e livre na sua representação, tá? E com essa obra, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E essas são as grandes características desse artista, que foi, assim, o grande precursor, mesmo que ele não gostasse, né, de ser nomeado assim, mas ele foi o grande precursor do impressionismo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.